Olha, o presidente se emocionou e disse que se sentiu torturado durante parte dos 580 dias que cumpriu sentença. Ao receber os procuradores que o visitavam na carceragem da Polícia Federal, Lula dizia que só ficaria bem quando pudesse se vingar do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. O senador Sérgio Moro rebateu a fala do presidente Lula em uma entrevista que concedeu para a CNN Brasil ontem à tarde. Olha, eu repudio essa fala do presidente Lula, é uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que eu nunca me reportei a ele. E a gente vê aí algum desequilíbrio, porque o presidente já chamou agricultores de fascistas, já disse que não confiava nos militares. Ontem fez uma fala absurda sobre livros de economia que já teriam sido superados. E o que a gente percebe é uma tentativa de diversionismo em relação às falhas do governo. Eu acho que o presidente feriu a liturgia do cargo, utilizar esse palavreado de baixo calão. Simplesmente a gente tem que questionar, principalmente quando isso é utilizado como forma de desviar o foco em relação às falhas e os fracassos do governo atual. O que o Lula falou, todo mundo escutou aí, né? Cada um tem a sua opinião. O que me chamou a atenção nessa fala foi o contexto que ela foi dita e a reação dos interlocutores. Você veja os jornalistas ali todos dando risada, como se estivesse em uma mesa de bar. Mas sabe o que é? Eles estavam. O clima era amistoso. O portal Brasil 247 é um portal de esquerda. Então o Lula estava falando com amigos e por isso até talvez, viu, Pedroso, ele tem ali destravado e fez ali esse desabafo, né, como quem está numa mesa de bar. Ele não veio na Jovem Pan da entrevista até agora, né? É por isso que aqui talvez a gente não dê risada diante de uma declaração dessa, né? O questione como tem que ser questionado. Então falou ali para a imprensa amiga, os blogueiros amigos, né? Tava ali em casa, eles deram risadinha, tapinha nas costas, quase falaram Lula livre ali, né? Acho que até pensaram, só não externaram. Vamos entender o que o Lula está falando ali, o mérito dessa questão. O mérito. O Lula está dizendo que está se vingando. Eu pergunto, o amor não venceu? Não era esse o mote? Quando alguém fala que quer se vingar de alguém, que pensava nisso dia e noite, isso é ódio para mim. Eu não sei se eu estou louco aqui, pode ser que esteja, não entenda direito mais as palavras. Vingança tem a ver com ódio, não com amor. Não é papel de um presidente da República ter ódio por quem quer que seja. E a questão da liturgia do cargo, que o Sérgio Moro colocou ali na sua resposta, ela é importante. E o ouvinte frequente sabe que eu falo isso há muito tempo, desde a época do Bolsonaro, que eu achava que não respeitava a liturgia do cargo também. Um homem público, ele tem que respeitar a cadeira que senta. Ele precisa fazer isso. Se você não quer fazer, não se candidate. E não é só o presidente, não. São os juízes, os procuradores, os delegados, os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores, todos eles. Você tem que respeitar o cargo. Por que tem que respeitar a liturgia do cargo? Porque ele representa não mais o seu CPF, mas a instituição. As instituições são perenes, elas ficam, nós passamos. Quando eu, a Bia, o Pedro, sentamos aqui na cadeira de jornalistas, nós estamos aqui representando uma instituição que é a imprensa. Eu vou passar, já estiveram outros aqui no meu lugar, estarão tantos outros. E a gente precisa respeitar a história de quem passou por aqui. É por isso o cuidado com a postura. É por isso que a liturgia do cargo vale para tudo. A gente perdeu isso no país. Talvez um pouco culpa das redes sociais, onde a comunicação é mais fácil. As pessoas ali lacram, mitam o tempo inteiro.
Está errado também, por exemplo, o que fez o Nicolas Ferreira, não teve liturgia com o cargo. Mark, ele quis se expressar. Eu até concordo em boa parte do que defende o Nicolas Ferreira, mas a forma tem que ser cuidada. Até para não abrir margem para questionamentos, mas mais do que isso, por respeitar o cargo que se ocupa. Não acho que ele tem que ser cassado, nem nada parecido, para deixar claro aqui. Mas acho que não precisava fazer aquilo. Como acho que o Lula não precisava falar essas palavras para Sérgio Moro. Como acho que outros governantes tantos têm que tomar cuidado com o que dizem. Como criticava o Requião quando falava besteira enquanto governador. Nós temos que ter cuidado com o cargo. E sobre o Lula especificamente, para terminar e passar a bola para o Pedroso, é o seguinte: parece que o tempo de cadeia não serviu para o Lula fazer reflexão nenhuma. Ele só aprendeu o linguajar de quem está atrás das grades. As pessoas precisam aprender de uma vez por todas que as palavras têm peso, tá? As palavras, elas têm o seu significado e elas têm o peso que o vernáculo dá para elas. Então, quando o Lula traz para si, dizendo que foi torturado, que ele se sente torturado, ele está menosprezando, Mark, as pessoas que verdadeiramente passaram por esse hediondo processo que é a tortura. Ele está se colocando talvez numa posição equivalente à da Aliana Friedenbach, vamos lembrar, que foi torturada pelo marginal Champinha, que muita gente de esquerda, inclusive do PT, defende. Ela foi torturada. A Dilma, na ditadura, foi torturada. O Lula, nem na ditadura, foi torturado. Algumas pessoas dizem porque ele tinha bons amigos nos quartéis. Então ele não foi torturado. Então quando ele traz para si que ele passou por esse processo, ele acusa inclusive, Marques, de forma direta, não indireta, não colateral, mas direta, todos aqueles que estiveram com ele ali na carceragem. Eu me pergunto se um dos agentes da Polícia Federal que hoje compôs a sua estrutura de segurança durante a campanha que ele levou para assumir uma função de confiança, participaram dessa tortura que ele sentia ali, desse processo. Então não adianta querer ficar trazendo palavras, já usaram ali tortura, já falaram em genocídio. Eles usam os termos esquecendo o peso que as palavras têm, Mark. Eles têm que respeitar o vernáculo. Isso eles não fazem. Agora, na questão política, a gente não pode esquecer um detalhe muito importante. A todo momento agora, que qualquer ação que o presidente da República, no exercício do cargo, de alguma forma ou outra, prejudicar o Sérgio Moro e prejudicar os paranaenses, vamos lá, o Sérgio Moro hoje é senador da República, ele representa o estado do Paraná. Então, se alguma decisão da presidência da República prejudicar o mandato do Sérgio Moro e, consequentemente, os paranaenses que ele representa, vai ficar parecendo para todo o Brasil um crime previamente confessado. Ele já disse que quer se vingar. Então a gente já sabe a motivação. Não tem isso, Marco? Você que tem formação jurídica, uma das coisas que se procura quando ocorre um crime é a motivação. No caso do Lula, a gente já tem a motivação já de saída. Então vale a atenção a todas as estruturas da República. Eu acho que os procuradores deveriam agora se colocar na situação de se perguntar se eles se enxergam como torturadores. Os agentes da carceragem da PF também, porque é isso. Então o Lula os igualou a torturadores e de antemão já confessou qual será a sua motivação ao tratar dos paranaenses e do mandato do senador, Mark. No direito se fala dolo, Pedroso. A dolo, né? Você faz aquilo com a intenção de cometer aquele mal feito. Né? Vamos ver o que vai acontecer. E você falou aqui sobre tortura. Gente, o Lula nunca foi torturado. Pelo contrário. Ele teve vida de rei ali na carceragem da PF. A companhia Lava Jato ponta a ponta. Tinha ali benefícios que nenhum preso no Brasil tinha. Ele tinha até antessala, ele tinha esteira para correr, ele recebia visita o tempo todo. Ele tinha ali ar-condicionado, televisão. Né? Era muito tranquila a vida dele ali. Né? Claro que estava preso. E ele cometeu crime, segundo o Ministério Público Federal, e estava pagando uma pena que a justiça entendeu a necessária. Mas torturado não foi. Torturado são presos lá de Piraquara. Né? É o pessoal que fica atrás da grade de verdade. Né? Não o Lula. O Lula não foi torturado na prisão, bem longe disso. Agora, Pedro, para terminar, eu até quero trazer esse outro ponto. Para analisar a questão política mais profunda, a verdade é que o Sérgio Moro também ganha com isso, tá? Ele, sendo o principal antagonista do Lula,
Ele ganha muito com isso. Primeiro, que todos os holofotes voltaram para ele. Segundo, ele quer isso. Ele falou aqui, inclusive, na Jovem Pan, em outros canais, dizendo, eu sou oposição ao governo. O que quer um opositor, senão que o seu principal antagonista o odeie? E explicite isso publicamente. Então, na verdade, ali é o seguinte, um retroalimenta o outro. Então, o Sérgio Moro ganha, sim, com essa declaração do Lula. Agora, todo mundo que tem alguma restrição ao Lula é solidário ao Sérgio Moro, colocou ele ali de novo nas suas orações, digamos assim, Pedroso. Inclusive tem gente lá em Brasília falando que o Lula reabilitou o Sérgio Moro a ser um candidato presidenciável. É o que se diz em Brasília, depois dessa fala. Eu não sei se isso é verdade, se vai se consolidar ou não. E o próprio Lula também se dá bem com isso, porque ele dá uma senha para a militância. Pedroso fala muito sobre o clímax na militância política. Quando ele fala isso do Moro, a militância petista vai ao céu, porque eles pensam igual o Lula. Então um retroalimenta o outro, na minha opinião, viu, Pedroso? E você acerta. A política brasileira, a polarização, a gente tem acompanhado justamente esse fluxo e refluxo das forças. Então você tem o petismo, que é um movimento muito forte, a gente não pode aqui tampar o sol com a peneira, como diria o Mark, mas você também tem a força enorme do antipetismo. Talvez nessa última eleição refluiu um pouco por conta de certas resistências que o Bolsonaro acabou construindo. Então quando você tem ali o Sérgio Moro com a chance de se reabilitar e se tornar o principal anti-Lula, ele ganha um protagonismo maior do que ele tem no momento. Se reabilita, inclusive de decisões equivocadas que teve nesse início de jornada, se ele souber agora conduzir, ele pode ser um nome enorme, sim, na próxima eleição, até porque existe uma expectativa enorme que de alguma forma ou outra o ex-presidente Bolsonaro seja inabilitado de concorrer. Então, o jogo está aberto. Mas eu não sei se o Lula, quando faz essa acusação, se ele faz algum cálculo, Mark, ou se é só o fígado tomado de mágoas ali que transborda junto aos seus amigos ali, como você falou muito bem, como se estivesse numa mesa de bar. E ali eles se comportaram como se no bar estivesse. Esqueceram que estavam no Palácio do Planalto, uma das sedes do nosso poder.